Olá a todos do canal Vício Literário. Eu aqui voltando mais uma vez para falar com vocês e quero dizer que no dia de hoje eu venho aqui para apresentar para vocês duas obras maravilhosas de Dostoiévski, Gente Pobre e a Anfitriã. Então eu queria dizer para vocês que são dois livros, né? Um é um romance, Gente Pobre. Então você percebe que os personagens já está falando, né? O título do livro já fala sobre a pobreza extrema dos personagens, mas é muito interessante como a gente consegue perceber que assim, mesmo na pobreza, as pessoas conseguem ajudar outras pessoas que estão numa condição de vida pior do que a deles, né? Então é um diálogo entre Marka e Alexandrevich e uma fiel amiga dele, né? Ele faz um diálogo o tempo todinho, trocando cartas de um para o outro, né? E você e Fedovna, Anna Fedovna, e você percebe assim que nessas cartas eles vão discutindo a vida um do outro, como eles vivem, são muito amigos, moram em prédios muito próximos e assim, o Marka já é um senhor já de idade, mas que ele é super amigo e ajuda demais a amiga, principalmente nas questões básicas, financeiras, de alimentação, de cuidado com roupas, com essas coisas que são essenciais para o ser humano se manter de pé, se manter andando. Mas chega em algum momento em que a amiga dele, a Ana, ela começa a passar por muita dificuldade e passa necessidade extrema. E o Marka, o amigo dela, o senhor, ele consegue tirar da onde não tem. Ele simplesmente não tem praticamente nada, não está conseguindo pagar o aluguel, está para ser despejado, mas é o pouco que ele consegue dividir com a amiga, até que aparece um sujeito querendo casar com a amiga dele e ela começa a escrever para ele dizendo que aceitou o casamento porque o noivo dela era muito rico e ela tem que viajar para outra região da Rússia. E ele começa a mostrar para ela quanto ingrata ela estava sendo com ele, com ela mesma, porque não sabia se aquilo ia prevalecer, aquele relacionamento, se ela jurava que o amava, como é que ela ia abandonar o amor do amigo para viver a vida ao lado de outro homem que ela nem sabe se realmente gostava dele, né? Mas ela estava aceitando aquele casamento simplesmente para que pudesse sair daquela condição miserável que ela vivia, porque o homem era muito rico. E na semana que antecede o casamento, o futuro esposo dela dá para ela carta branca para que ela possa ir até as melhores costureiras para produzir, né, a quantidade de roupa necessária para que ela pudesse se apresentar bem na sociedade para onde eles iam. E a Anfitriã é outro romance maravilhoso. A capa do livro está mostrando a Anfitriã. É uma jovem linda, mas que você percebe assim que vive com um senhor idoso e que esse senhor tem um poder muito grande sobre ela. Esse poder e assim é como se fosse uma espécie de uma entidade, de uma sombra, de um demônio que se apoderasse de todas as atitudes dela. E ela, mesmo gostando do jovem, o nome dela era Caterina, né? Caterina. Mesmo gostando do jovem, ela não consegue abandonar o velho, porque o velho é como se fosse uma espécie de pai, mas, no entanto, a gente descobre que, na leitura, que ele não é um pai, ele é o marido. Para ela, então, é um monstro, como se fosse um monstro que estivesse ali na sombra, e ela tivesse que condenada a viver ao lado dele para sempre. É uma obra muito forte, porque você percebe a questão do amor muito alta aí, mas por trás de tudo isso a gente percebe algo muito macabro, sombrio na vida dessa jovem e no relacionamento dele com esse senhor. E assim, eu que sou apaixonado pelas obras de Dostoiévski, eu sou suspeito para falar o quão necessário é a leitura desses dois primeiros livros que Dostoiévski escreveu. Tanto é que quando ele escreveu os livros que ele apresentou, alguns dos críticos da época disseram assim: está surgindo o novo Gogol, que é um dos grandes contistas da literatura russa, que vale a pena
você visitar, vale a pena a gente acompanhar e vale a pena você mergulhar na obra de Dostoiévski e entender um pouco das complexidades que há no ser humano. Um abraço a todos e curta o canal, se inscreva e assim, aproveite.